Oi, isso aqui não estava incluso no curso inicialmente, mas meu trabalho é trazer resultado para vocês. Meu trabalho é que vocês consigam aumentar a nota na próxima prova que está por vir. Eu olhei o simulado da unidade 9 e não gostei do que eu vi. Eu vi que tem muita gente ainda com dúvida. Por essa razão, eu estou gravando esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem a segunda questão do simulado. E, com base nisso, eu quero que vocês refaçam um simulado da unidade 9 que eu vou mandar para vocês. Tá? Eu vou mandar outro simulado da unidade 9 e depois que vocês olharem essa aula aqui, eu quero que vocês refaçam o outro simulado que eu vou encaminhar para vocês. Combinado? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui para vocês? Eu vou explicar novamente como a gente forma o passivo, tá? O passivo é aquilo que eu conversei. Ela faz o bolo foi feito. Isso já é o passivo. E aí, como é que a gente faz o passivo? A gente faz com o verbo to be. E no presente, a gente tem o verbo to be de 3 formas. Pode ser am, pode ser is e pode ser are. Vai depender de quem vem antes. E a gente faz com past participle. O que eu vi no exercício? Foi muita gente usando o passado simples como se fosse o past participle. Não é. O past participle, ele não é igual ao passado simples. Ele só vai ser igual nos verbos regulares. Lembrando, o que é verbo regular? Verbo regular é aquele que no passado, o simple past, passado simples, ele vai ganhar o ed no final. Vou dar um exemplo. Play vira played, e o passado particípio também é played. O que é passado particípio, professora? É igual ao particípio passado de português, tá? Jogado. A gente tem play, jogar, played, joguei, e played, jogado. A bola foi jogada. Então, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção é que tem que ser o verbo no past participle, se o verbo não for regular. Eu vou encaminhar a listinha de verbo para vocês, tá? Eu quero que vocês consultem a listinha antes de fazerem o exercício novamente, combinado? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui para vocês. Então, se a gente tem que formar o past participle, desculpa, o passivo, a primeira coisa que a gente tem que saber é que nessa frase vai ter o verbo to be e depois vai ter o tempo no past participle. O verbo to be, prestem atenção, eu coloquei no presente, mas também pode ser no passado. O verbo to be no passado fica was ou were. Ok? Isso eu peço que vocês revejam aí no caderninho de vocês, que a gente anotou quando usa o was e quando usa o were. Vamos lá. Então, tá bom. Então, a questão era essa aqui, olha só. Complete the second sentence so that... Aí você vai me dizer, teacher, eu não entendi nada. Não tem problema, a gente vai em frente mesmo assim. Na prova, mesmo que você não entenda o que está sendo pedido, você vai em frente mesmo assim. Você vai ver o exemplo. Someone found. Entendi. Ele botou o verbo to be aqui no passado e botou aqui o verbo found repetindo no passado. Vou fazer algo parecido. É isso. A gente vai usar como base o exemplo quando a gente não entender. Aqui eu vou traduzir para vocês. Alguém achou minha carteira fora da escola. Para botar no passivo é minha carteira foi achada fora da escola. Se você já identifica que no exemplo ele está mudando a frase ativa para passiva, você vai saber que nos próximos questões é isso que você vai fazer. Você usar como base o exemplo. Aqui, o que ele está falando aqui na questão? Complete a segunda questão para que ela signifique a mesma coisa da primeira. Ele não disse que é passivo. Ele só disse que precisa significar a mesma coisa. E aqui, quando você lê o exemplo, você identifica que é passivo. Vamos lá. They make cars in the factory. Eles fazem carros na fábrica. E aí, você tem que fazer igual aqui. Como é que você vai fazer? Você vai botar, como eu falei para vocês, o verbo to be, cars, were made in the factory. Perceberam alguma coisa errada? Perceberam? Eu espero que vocês tenham percebido. Por quê? Porque aqui não é passado, gente. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando que carros são feitos na fábrica. Então, aqui, o verbo to be não pode ser no passado.
vai ser no presente. Qual é o presente de verbo to be? Are. Ah, mas, teacher, você não falou que tem que copiar o exemplo? Calma. A gente tem que saber o que precisamos fazer com base no exemplo. O que o exemplo está dizendo para a gente? Está dizendo que ele transformou uma frase ativa em uma frase passiva. E é exatamente isso que vamos fazer. Mas a gente só vai usar o passado quando for uma situação do passado. Aqui não. Aqui ele está falando carros, eles fazem carros na fábrica. Se fazem, continuam fazendo. Então, vai ser cars are made in that factory. Are, porque é plural. Made, porque é o past participle de make. Vamos em frente. They don't charge you to use the computers. Eles não te cobram para usar o computador. Vamos lá. Isso aqui é presente ou passado? Don't. Don't é presente, gente. Se fosse passado, seria did. Se você não lembra isso, fala comigo que a gente resolve. E aí, como don't é passado, a gente vai usar... Desculpa, como don't é presente, a gente vai usar o quê? Verbo to be no presente. Vamos lá ver como é que fica. Vamos lá. A gente sabe, a gente lembra que para fazer... A gente tem que transformar o que está no ativo em uma frase na passiva. E para a passiva, como é que é, gente? Lembrando, verbo to be mais past participle. Past participle, vocês vão decorar, pegar na listinha e decorar os que estão aqui no exercício que você não soube. Então, o verbo to be pode ser no presente ou no passado. Aqui, como a gente vai transformar uma frase que está no presente, o verbo to be vai continuar no presente. Vamos lá, mas prestem atenção, o don't é negativo. Então, vai ser como? Verbo to be no negativo. E o weren't charged. Combinado? Vamos lá, prestem atenção. Aqui, gente, é ED ainda, porque é um verbo regular. E como eu falei para vocês, os verbos regulares, tanto no passado simples como no particípio, continuam com ED. Vamos lá, essa foi a segunda. Agora vamos falar sobre a terceira, tá? Reparem, aqui na frase, a frase principal que está no ativo está usando o passado. Passado, teacher, sim. Só é o passado de si. Se. O passado simples é só. E prestem atenção que eu vi muito erro com isso. O passado particípio é sim. Visto, quer dizer visto. Gente, não façam de qualquer maneira. É a prova, é a nota de vocês. Olhem na listinha de passados antes de ir em frente. Vamos lá. Nobody... Vamos lá, o que a gente tem aqui? Passado. Então, o que a gente vai responder? Passado. E vamos lembrar, como é que é o particípio passado, meus amores? Particípio passado, não, desculpa. Como é que é o passivo em inglês? O passivo, a gente vai usar o verbo to be, mais verbo no particípio passado. Qual é o verbo to be aqui, gente? O verbo to be pode ser no presente ou no passado. O verbo to be aqui vai ser no passado. Por quê? Porque a frase principal está no passado. Então, vai ficar assim, ó. Verbo to be no passado de they é o were. They... Nobody saw them leave. Ninguém viu eles saírem. They... Agora, prestem atenção. Were not seen when they left. Professora, por que você botou aí they were not seen? Porque é nobody. Isso aqui é importante vocês terem vocabulário também. As palavrinhas do treino que eu estou passando para vocês, que vocês não souberem, pesquisem em um dicionário, anotem e repitam 10 vezes em português e inglês. Quem não sabe o que é nobody, escreve nobody, ninguém. Nobody, ninguém. 10 vezes. Vamos lá. Por quê? Porque aqui eu sei que ninguém viu eles quando saíram. Então só pode ser o quê? Eles não foram vistos quando eles saíram, tá? Então, vai ficar assim, they were not seen, verbo to be, estamos aqui. Eu sei que é not, porque eu sei que significa nobody. E sim, é o particípio passado. They were not seen when they left. Prestem atenção, vamos agora para a questão 4. People lose lots of umbrellas on London buses. Vamos lá, gente. Aqui está no presente, tá? Quem não sabe, anota. Lose igual a perder. Lost é o passado, é igual a perdeu. E o particípio
também é lost, perdido. Então, vamos lá. Se aqui está no presente, no ativo tem que estar como? Na voz passiva, também o verbo to be vai estar no presente. Lots of umbrellas are lost on London buses. Desculpa. Entendido, meus amores? Entendido? Gente, não adianta eu me esforçar sozinha pro lado de cá. Vocês têm que se esforçar também. E como é que vocês vão se esforçar? Vocês vão olhar as anotações do caderno que a gente fez. Vocês vão olhar a listinha de verbo que eu vou disponibilizar agora. E vocês vão também procurar a tradução das palavras que vocês não conhecem. Mas eu quero que vocês procurem só depois de tentar fazer o exercício com as palavrinhas. Como assim, professora? Vocês vão fazer o exercício com o vocabulário que está aí. Ai, professora, eu não sei o significado de umbrella. Não tem problema. Eu quero que você faça o exercício, mesmo sem saber o significado de todas as palavras. A única coisa que você vai buscar é como dizer o verbo no particípio passado. Depois que você fizer isso, no final de tudo, aí sim, eu quero que você anote as palavrinhas que você não conhece, em inglês e depois em português. Combinado, meus amores? Dúvidas, me chamem no privado.